Então, né, gente, voltando aqui à aula, né, de onde a gente parou, aqui a tese, né, do STJ 51, né, crimes contra o patrimônio. Então, aqui foi uma questão, né, de uma prova com a jurisprudência, então vamos lá. Cabe à defesa o ônus da prova de demonstrar que a arma empregada para intimidar a vítima é desprovida de potencial lesivo. Então, cabe à defesa, né, o ônus de provar. Então, normalmente, é a acusação que tem esse ônus de provar que o réu é culpado. Mas aqui, cabe à defesa provar, demonstrar que a arma empregada para intimidar a vítima é desprovida de potencial lesivo. Porque o que acontece? O Ministério Público vai botar, assaltou e estava armado. Ele não vai botar, assaltou e estava armado e a arma era de brinquedo. Ele não vai fazer isso. Assaltou com a arma em punho. Cabe você, a defesa, colocar, não, a arma empregada para intimidar a vítima era desprovida de potencial lesivo. Era uma arma de brinquedo. A utilização de armas sem potencial lesivo, atestada por perícia como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza elementar grave ameaça, porém não permite o reconhecimento da majorante da pena. Então, ó, vamos lá. A utilização de arma sem potencial lesiva, atestada por perícia, como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza elementar grave ameaça. Então, mesmo a arma sem potencial de lesividade, ela vai caracterizar uma elementar grave ameaça. Ela vai apresentar a ameaça, porque ele se sentiu ameaçado. Mesmo se a arma estiver desmuniciada, se a arma for de brinquedo, ele vai se sentir ameaçado. Porém, não permite o quê? Ela não permite o reconhecimento da majorante da pena. Que se a arma fosse, se estivesse municiada de verdade, aí sim a majorante da pena ia entrar na contabilidade da pena aí do malandro, do brabo. Fora isso, se a arma é sem potencial lesivo, ela é de brinquedo, porém, mesmo sendo assim, ela caracteriza uma ameaça. Não permite o quê? O reconhecimento da majorante da pena. O crime de porte de arma, ele é absorvido pelo roubo. Então o cara tá lá, né, com uma arma, que ele não tem a documentação, ele não tem o porte de arma. Mas ele foi roubar com aquela arma. O crime de roubo, ele é o quê? Ele é absorvido pelo crime de porte de arma. O crime de roubo, ele é de uma maior complexidade, né? Até porque o crime de roubo decorre da arma, né? Para ele roubar, ele precisa de uma arma. Ele precisa fazer a ameaça de uma arma. Mesmo a arma sendo dele ou não. Então, o roubo absorve o crime de porte de arma. Quando restar evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, o que caracteriza o princípio da consunção. Então, ele pegou a arma, ele não tem porte de arma, comprou uma arma na esquina ali, com a numeração raspada, né, municiada, foi lá e assaltou lá uma casa de baiana da vida. Ele é pego pela polícia, vai responder pelo crime de roubo. A polícia, né, não, a polícia militar fala assim, você vai responder pelo crime de roubo e porte ilegal de arma. Não, ele vai responder somente pelo crime de roubo, porque ela absorve o crime de porte de arma. Agora, ele pega a arma, comprou a arma lá na esquina, numeração raspada, assaltou as casas de baiana, ele não foi pego. Tá lá tirando onda com o dinheiro das casas baianas lá, né? Uma piriguete. E a polícia enquadra ele. E aí? Documento, tal. Vai lá dar uma checada nele e tá com a arma. Tem porte? Não. Ele vai ser preso pelo crime de porte de arma. Depois vai chegar na delegacia, vai lá, crime de roubo. E também o de crime de porte de arma. Porque o quê? Não foi praticado, não tem o mesmo contexto fático. Ele foi pego pela polícia depois, né? Pelo crime de porte de arma ilegal. Entenderam? Seguindo na questão. Princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Tutela a liberdade e não a garantia de punição. Tutela a liberdade e não a garantia de punição. O princípio da reserva legal, ele tem o quê? A tutela da liberdade, né? Ele zela pela liberdade.
e não pela punição. O princípio da reserva legal, ele zela pela liberdade e não pela punição. Impede que alguém seja punido por uma conduta que não esteja prevista em lei como crime. Se a conduta não está tipificada em lei, o brabo não pode ser preso. Então, impede que alguém seja punido por uma conduta que não esteja prevista em lei como crime. Vai lá, ele pega uma pedra e taca na janela. É uma conduta? É. Está tipificada como crime? Não. Vai ser preso? Não está tipificada como crime, mas é uma conduta. Impede que seja aplicada uma sanção, senão aquela prevista em lei. Ou seja, foi uma conduta, deve ser o quê? Deve ser punido, mas não pelo direito penal. O direito penal é o último ramo do direito a ser aplicado, né? Primeiro se tenta com os outros ramos do direito. O direito penal é chamado direito pitbull, né? Em última instância, você vai aciona o direito penal. Proibição da reformatio impégios. Então temos aí a proibição da reformatio impégios, né? O artigo 617 diz assim, né? O tribunal, a Câmara ou a turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Então, proibição da reformatio impégios. Vamos de novo aqui no 617. O tribunal, a Câmara ou a turma atenderá às suas decisões de acordo com os artigos aqui no que for aplicável. Não podendo, porém, será agravada a pena do brabo quando somente o brabo houver apelado na sentença. Então, ó, tá lá, o brabo foi preso. O brabo foi preso, chamou o advogado, né? Advogado pilantra. Falou assim, advogado, é isso, é isso, é isso, é isso. O Ministério Público foi e condenou o brabo. 10 anos. Pô, 10 anos, tá bom. Deixa ele lá 10 anos lá, lá no quadrado, lá no cilindro. Mas aí o advogado do brabo apela, né? Apela da sentença. E a turma, né? Ou a Câmara, né? A turma vai lá e... Não, 5 anos. A turma, quando a apelação somente for do brabo, do réu, a turma não pode dar uma pena maior do que foi dada. Se foi dado 10 anos e ele apelou, não pode dar 10 anos e 1 mês. Ou permanece a pena ou diminui. Nunca maior. Ok? É a proibição da reformatio impégio. Proibição da reforma da pena, o quê? Para prejudicar o réu. Então, ela nunca vai ser para prejudicar o réu. Isso somente quando o quê? O brabo apelar. Somente quando o réu apelar. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, poderá atribuir definição jurídica diversa. Ainda que, em consequência, tenha de aplicar a pena mais grave. Se em consequência de definição jurídica diversa, houver a possibilidade de proposta da suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Então tá lá. Se em consequência de definição jurídica diversa, houver uma possibilidade de proposta da suspensão condicional do processo, né? Houver uma possibilidade de proposta da suspensão condicional do processo, o juiz vai de proceder de acordo com o disposto na lei. Tratando-se de infração de competência de outro juízo, a estes serão encaminhados autos. Então aqui, o grande lance aqui é o 617, né? O brabo apelou, o réu apelou, somente ele apelou, a reforma da sentença nunca pode ser pior do que foi dada. Pegou 10 anos, ele apelou, então a turma não pode dar 10 anos e 1 mês. Ou continua com 10 anos ou diminui. Então a gente tem um esqueminha aqui, né? Temos aqui a sentença condenatória com a pena mínima. Sentença condenatória com a pena mínima. Recorre ao MP. Recorre à defesa. Recorre ao MP. O tribunal poderá. Então recorreu ao MP. O MP é quem?
O MP é o quem? MP é o autor da ação penal. O MP é o autor da ação penal pública. Então, o tribunal poderá manter a decisão ou dar provimento à situação do MP e piorar a situação do réu. Pô, somente o Ministério Público recorreu. Beleza, ele pode manter a decisão ou piorar a sentença do réu. Agora, o MP e a defesa. Recorreu os dois. Se recorrer os dois, o tribunal pode manter a decisão, deixar os 10 anos, dar provimento à situação do MP e piorar a situação do réu, dar 15 anos, ou dar movimento ao recurso da defesa e melhorar a situação do réu. Bota lá 5 anos. Isso quando os dois recorrem. Se somente a defesa do brabo recorrer, nunca pode ser pior do que a sentença dada. Se os dois recorrerem, pode ser igual, pior ou menor. Sentença condenatória com a pena mínima. Isso com a pena mínima, tá, gente? Porque se for dada a pena máxima, não tem como o Ministério Público recorrer se foi dada a pena máxima. Beleza? Isso com a pena mínima. Uma observação aí importantíssima. Então, só a defesa recorre. Então, aqui somente a defesa recorre, né? Então, tá lá, reformatio. Então, nós temos aqui a proibição da reformatio impeditus. Então, neste caso, está proibida a reformatio impeditus, né? Artigo 617 do CPP. É um reflexo da ampla defesa que é o quê? É uma coisa inerente ao réu. Manter a decisão, negando o recurso, ou melhorar a situação do réu, acatando o recurso. Isso somente quando a defesa recorre e a sentença condenatória for dada com a pena mínima. Observação importante. 386, importantíssimo, despenca em prova. 386 despenca. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. Está provada a inexistência do fato. Está provada a inexistência do fato. O fato não ocorreu. Alguém denunciou tal, teve aquele crime, mas o fato não ocorreu. Se o fato não ocorreu, o juiz deve absolver o réu. Seguindo, não haver prova da existência do fato. O fato pode ter ocorrido, porém, não tem prova da existência do fato. O fato ocorreu, aconteceu o crime, mas não tem prova da existência do fato, da materialidade. Seguindo, não constitui o fato uma infração penal. Então o fato ocorreu. Fulaninho brabo tacou uma pedra na janela do outro brabinho. O fato ocorreu, porém não é uma infração penal. O fato não é infração penal. Não está tipificado no Código Penal. Logo, não é uma infração penal. O juiz absolverá o réu. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. O fato ocorreu, teve o crime, porém o réu não estava no meio da patotinha. O réu não é brabo. É uma cadela, é uma menina. O réu não é brabo. Então, ele não estava no meio. Porém, pode estar no meio, mas não participou. Está no grupinho ali, né? Aí a polícia leva aquele grupinho todo. E de 8, 7 participou do crime, do homicídio. Porém, ele não participou, mas estava no grupinho. Estava no grupinho ali, a polícia levou. Mas ele precisa provar que ele não estava no meio do homicídio. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Seguindo, não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Houve o crime, o cara é brabo, cometeu o homicídio, mas não existe prova contra ele. Olha aí, absorve o brabo. Houve o crime, tem indício de materialidade suficiente, tem indício suficiente de autoria e materialidade, não, suficiente de autoria não, materialidade, né? Ocorreu o crime, foi o brabo, mas não tem prova contra ele, concretas. Não tem provas para dizer que foi o brabo. Logo, não existe prova para ter o réu concorrido na infração penal. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentam o réu de pena. Exclua o crime ou isente o réu de pena. São os artigos aqui, né? Artigo 20, 21, 22, tal do CP, né? Que é estado de necessidade, por aí vai. Estado de defesa. Ou mesmo se houver fundada a dúvida sobre a existência. Vai lá, né? Um exemplo aqui.
O cara tá na casa de praia dele, tá lá, né? 11 horas, tá na piscina, ele relaxando. Aquele calor, né, do Rio de Janeiro. Ele tá na piscininha lá, né? De olhinho fechado e ouve barulho. Quem é? É o brabo pulando o muro dele. Ele tá lá relaxando, né? Com a aguinha de coco do lado, a Glock do lado. De um lado, tomando a aguinha de coco. Ele viu o brabo pulando. Quando o brabo pula, ele pega a Glock. Já era, perdeu. Esse crime é excluído ou isenta o réu da pena. Por quê? O policial estava na casa dele, na piscina, maior calor, maior tranquilidade. Só que o cara era policial, estava com a Glock do lado e a aguinha de coco do outro. O brabo foi pular na casa dele, perdeu. Não existir prova suficiente para a condenação. Não existe prova suficiente para a condenação. Se não existe prova suficiente para a condenação, absolve o réu por insuficiência de prova. Indúbio pro réu. Na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Aplicará a medida de segurança, se cabível. Aplicará a medida de segurança, se cabível. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, está aqui o 387. Ao proferir a sentença condenatória, 1. Mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, cuja existência reconhecer. Fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Atenderá, quanto à aplicação provisória, de interdições de direitos e medidas de segurança. Atenderá, quanto à aplicação provisória, de interdições de direitos e medidas de segurança. 6. Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação. Parágrafo 1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição da prisão preventiva ou outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão, ou, se for o caso, a imposição de uma prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Parágrafo 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Então, tempo de prisão provisória, prisão administrativa, de internação, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Ele pegou uma prisão preventiva, né, uma prisão provisória, está lá de 2 anos. Só que a sentença foi 10 anos, ele só vai cumprir 8, porque ele já cumpriu 2 na provisória. O recurso da defesa é um desdobramento da defesa. Então, o recurso da defesa é um desdobramento da defesa e o réu não pode ser prejudicado para se defender, seja diretamente ou de forma indireta, posição majoritária. Então, o recurso da defesa é um desdobramento da defesa e o réu não pode ser prejudicado por se defender, seja diretamente ou de forma indireta. Os recursos são uma forma de impugnar as decisões judiciais, fazendo com que estas sejam submetidas a uma nova análise, que em regra é feita por um órgão diferente daquele que a proferiu. São os remédios processuais destinados a invalidar, modificar, esclarecer, complementar a decisão, dentro do mesmo processo em que foi proferida, antes de ocorrer o trânsito em julgado. Pode ser utilizado pelas partes, pelo Ministério Público e até mesmo por eventuais terceiros prejudicados. O escopo do sistema recursal é garantir o duplo grau de jurisdição. Então, o sistema recursal garante o duplo grau de jurisdição, expresso no artigo 5º da Constituição, inciso 55. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes.
Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa com os meios e os recursos a eles inerentes. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Para Humberto Teodoro, o instituto do recurso vem sempre correlacionado com o princípio do duplo grau de jurisdição, que consiste o quê? Na possibilidade de submeter-se à lide a exames sucessivos por juízes diferentes, né? Como garantia da boa solução. Então, aquele juiz pode cometer o erro e vai para uma turma. A turma é composta por vários juízes que ali, né, pode ver algum erro do juiz monocrático e alterar a decisão. As pessoas erram. Princípio do sistema recursal brasileiro. Princípio do sistema recursal brasileiro. O sistema recursal brasileiro se embasa em alguns princípios. De acordo com Marcos Vinícius, os princípios fundamentais dos recursos são princípio do duplo grau de jurisdição, princípio da taxatividade, princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, princípio da fungibilidade dos recursos e o princípio da vedação da reformatio impégios, que é o tema da presente aula. Então, o sistema recursal brasileiro, né? Então, o sistema recursal brasileiro se embasa em alguns princípios, de acordo com Marcos Vinícius. Os princípios fundamentais dos recursos são... Então, vamos ver os princípios fundamentais do recurso. Princípio do duplo grau de jurisdição, princípio da taxatividade, princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade e o princípio da fungibilidade e o princípio da vedação da reformatio impégios. Então, está aqui, né, os princípios fundamentais do sistema recursal brasileiro. Princípio que é do duplo grau de jurisdição, singularidade, taxatividade, unirrecorribilidade e da vedação da reformatio impégios. O princípio da proibição da reformatio impégios é o princípio que consiste em proibir a reforma da decisão recorrida de modo que piore a situação do bravo, do recorrente, desde que a outra parte não recorra. Desde que a outra parte não recorra. Esta ressalva é muito importante, pois faz com que a proibição da reformatio impégios não seja absoluta, e sim relativa. Aí bota lá a questão, né? O princípio da proibição da reformatio impégios é absoluta? Não. Por quê? Se o autor da ação recorrer também, logo não vai prevalecer o princípio da proibição da reformatio impégios. Se o autor da ação penal, caso for o Ministério Público, recorrer, o juiz pode dar uma sentença pior para o réu. Uma vez que ambas as partes recorrem. Ambas as partes podem recorrer. Pode ser que haja uma reforma de uma decisão de modo que piore a situação da parte que obteve uma decisão desfavorável. Então, o princípio da proibição da reformatio impégios não é absoluto, é relativo, porque o autor da ação, o Ministério Público, se for uma ação penal pública, pode recorrer e o juiz dá o quê? Uma sentença pior do que foi dada anteriormente. Em outras palavras, o recorrente jamais pode ter a situação agravada em seu próprio recurso. Isto poderá ocorrer se houver um recurso da outra parte. Poderá ocorrer se houver um recurso da outra parte, mas jamais no recurso interposto pelo próprio recorrente. Somente o brabo recorreu, então não pode piorar a situação dele. Para ilustrar a presente situação, temos o seguinte exemplo. José e Maria estão litigando acerca de uma dívida. José alega que deve 10 mil, ao passo que esta alega que aquele lhe deveria a quantia de 20. Ao proferir a sentença, o juiz condena José ao pagamento de 15. Bom, José alega que deve 10. O outro alega que deve 20. Então o juiz deu 15. Se José recorrer sozinho da decisão, o órgão adquém não poderá aumentar o valor da condenação. Entretanto, se Maria também interpor recurso pleiteando o valor integral do pedido inicial, o órgão adquém poderá majorar a condenação, perfazendo o valor de até 20 mil reais. Assim, a reformatio impégios
acontece quando o órgão originário, no julgamento de um recurso, profere uma decisão mais desfavorável ao recorrente do que aquela contra a qual se interpôs o recurso. Devemos frisar que não é permitida a reformatio impedio em nosso sistema. Há, entretanto, uma exceção em que a situação do recorrente pode piorar. Ocorre quando, além do efeito devolutivo dos recursos, que é a remessa dos autos à instância superior, há também um efeito translativo, que permite o órgão adquém apreciar a matéria de ordem pública, mesmo que esta não tenha sido apreciada na instância inferior. Há, entretanto, uma exceção, em que a situação do recorrente pode piorar. Ocorre que, além do efeito devolutivo dos recursos, que é a remessa dos autos à instância superior, há também um efeito translativo, que permite que o órgão adquém apreciar a matéria de ordem pública, mesmo que esta não tenha sido apreciada na instância inferior. Retomando seu exemplo dado acima da dívida de José com Maria, o juiz, ao proferir a sentença, acolheu apenas a parte do pedido de Maria, condenando José a pagar 15 mil. Pode Maria interpor um recurso de apelação, pleiteando ao tribunal que reexamine aqueles 5 mil que foram negados pelo juiz a qual? Ao examinar tal recurso, pode ser que o tribunal verifique a falta de uma das condições da ação ou de algum pressuposto processual. Caso isto aconteça, o tribunal irá julgar o processo extinto sem resolução do mérito, mesmo sendo Maria recorrente. Então, o que acontece? O juiz deu 15. A Maria ela pode interpor um recurso de apelação, pleiteando ao tribunal que reexamine aqueles 5 mil. Para reexaminar os 5 mil, para dar 20. Para dar 20. Só que o juiz, no meio ali o tribunal, o órgão de colegiado, analisando o processo, falou: opa, isso aqui não pode. Tem algum erro formal aqui. Vamos o quê? Extinguir o processo sem resolução do mérito. E Maria vai ficar sem os 15 mil. Até o quê? Até solucionar aquele problema no processo. Então, pode acontecer de quê? Da reformatio impedius ter a sua exceção aí, Então, pode acontecer da reformatio impedius, tem uma exceção no efeito translativo, que permite ao órgão adquém apreciar a matéria de ordem pública, mesmo que esta não tenha sido apreciada na instância inferior. Não se pode falar propriamente de reformatio impedius nessa situação, pois essa noção está vinculada ao efeito devolutivo e ao princípio dispositivo, que veda ao juiz a possibilidade de determinar a produção de provas ex officio, tendo as partes o poder exclusivo de alegação e de levar o processo às provas que acharem pertinentes, enquanto a transferência das questões de ordem pública está relacionada com o efeito translativo e o princípio inquisitivo, segundo o qual o juiz tem a liberdade para investigar todos os fatos que entendam relacionados à causa. No entanto, não se pode falar propriamente de uma reformatio impedius nessas situações, Pois nessa noção está vinculado o efeito devolutivo e o princípio do dispositivo, que veda ao juiz a possibilidade de determinar a produção de provas ex officio, tendo as partes o poder exclusivo de alegação e de levar o processo às suas provas pertinentes, enquanto que a transferência das questões de ordem pública está relacionada com o efeito translativo e o princípio inquisitivo, segundo o qual o juiz tem a liberdade para investigar todos os fatos que entendam estar relacionados com a causa. A súmula 45 do STJ traz o seguinte texto: no reexame necessário, é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à fazenda pública. Então, na súmula 45 do STJ, diz o seguinte: no reexame necessário, é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à fazenda pública. Então, no reexame necessário, porque tem lá a sentença, então é necessário fazer um reexame. É defesa ao tribunal agravar a condenação imposta à fazenda pública. E de acordo com a súmula supracitada, é vedada ao tribunal
é vedada ao tribunal. Agravar a situação da fazenda pública em julgamento de reexame necessário, é vedada ao tribunal. Agravar a situação da fazenda pública em julgamento de reexame necessário, conforme afirma Humberto Teodoro. Esta súmula é criticada por Nelson Nery, que discorda desse posicionamento, admitindo a possibilidade de uma reformatio impedius, pois o reexame necessário não foi criado para proteger os entes públicos, mas para fazer com que a sentença que lhes for adversa seja obrigatoriamente reexaminada por um órgão de jurisdição hierarquicamente superior. Então, conforme afirma Humberto Teodoro, esta súmula é criticada. A súmula é criticada por Nelson Nery, que discorda desse posicionamento, admitindo a possibilidade da reformatio impedius, pois o reexame necessário não foi criado para proteger os entes públicos, mas para fazer com que a sentença que lhes for adversa seja obrigatoriamente reexaminada por um órgão de jurisdição hierarquicamente superior. A relativização da proibição. A relativização da proibição. A relativização da proibição. A incapacidade do princípio da proibição da reformatio impedius. Já demonstramos que há casos de exceção à proibição da reformatio impedius, onde este princípio é relativizado, tal como quando há matéria de ordem pública analisada pelo tribunal ou quando ambas as partes recorrerem da mesma decisão judicial com o mesmo objetivo de recurso. Já demonstramos que há casos de exceção à proibição da reformatio impedius, onde este princípio é relativizado, tal como quando há matéria de ordem pública analisada pelo tribunal, no translado, quando sobe, ou quando ambas as partes recorrem da mesma decisão judicial com o mesmo objetivo de recurso. Outro sim, há outro exemplo de relativização da proibição da reformatio impedius que merece destaque. É a Lei 9.784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Esta lei confere o quê? Ampla liberdade de julgamento à administração. Ela confere ampla liberdade de julgamento à administração, sendo-lhe permitido confirmar, modificar, anular ou reformar, total ou parcialmente, a decisão recorrida. Então, a lei, o processo administrativo, tem a liberdade de julgamento da administração, sendo-lhe permitido confirmar, modificar, anular ou reformar, total ou parcial, a decisão recorrida. O órgão recursal pode alterar a decisão, seja em função de uma nova avaliação da matéria de fato, ou seja em razão de sufragar um entendimento diferente no tocante à matéria de direito. Então, o órgão recursal pode alterar a decisão, seja em função de uma nova avaliação de matéria de fato, ou seja em razão de sufragar um entendimento diferente no tocante à matéria de direito. Desta forma, a lei, em comento, também está inserida nas hipóteses de relativização da proibição da reformatio impedius, onde este princípio não é aplicado. Vejamos o artigo 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação no disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Como podemos observar no texto de lei, é possível que o recorrente tenha situação agravada, o que caracteriza uma inaplicabilidade do princípio da proibição da reformatio impedius. O administrado formula as alegações para reverter a decisão que lhe fora desfavorável, e é um prejuízo prévio de que lhe pode advir situação ainda mais grave, devendo produzir novas alegações, podendo ter situação piorada.
e com esteio no exato exercício da função administrativa que a administração pública possui, uma liberdade ampla da decisão sobre matéria recursal. Isso demonstra que o administrador não está vinculado nem à pretensão das partes, nem às provas por elas produzidas. A extensão do interesse público concernente às circunstâncias trazidas pelo recurso administrativo não pode ser medida pela dimensão do pleito contido na peça recursal. É a administração pública, diante do fato concreto trazido pelo recurso, que identificará a exata medida de satisfação do seu poder e dever. Seguindo esta linha de raciocínio, o STJ já se manifestou sobre a validade do agravamento da sanção do recorrente no recurso administrativo. Então está aqui, né? Os critérios adotados pela administração pública para a gradação da penalidade por infração ao Código de Defesa do Consumidor não são passíveis de discussão na estreita via do mandado de segurança, haja vistas que ensejam reexames de provas. A ação mandamental não se presta para amparar direito controvertido, que por isso não se caracteriza como líquido e certo. Motivada a decisão que julgou o recurso administrativo, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de autoridade. No âmbito do processo administrativo, a autoridade superior pode aplicar pena mais gravosa. No âmbito do processo administrativo, a autoridade superior pode aplicar a pena mais gravosa do que a imposta pela autoridade inferior. Recurso conhecido e improvido. Reformatio in melius, nós vamos ver em outra aula. Então não sai daí não, só beber uma aguinha e a gente volta já.